A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã. Nossa aula de número 3 dos adolescentes, da revista dos adolescentes. Você que é meu aluno nota 10, não deixe de ter em mãos a sua revista, a sua Bíblia e também não esqueça de preencher o relatório, pois é de muita importância para nós que você preenche, ó, e vamos ganhar esses selos, meu aluno nota 10, porque esse ano começou para você avançar mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor. E hoje, a nossa lição de número 3. Quero compartilhar com você, nós vamos falar sobre pandemia. Pandemia, professor. Pandemia? Professor, pandemia, pelo amor de Deus, não consigo. Já começou 2022, você já vem falar de pandemia? Calma, calma. É uma pandemia que nós precisamos falar. Não é essa pandemia aí do coronavírus, não. Mas é uma pandemia um pouco não, muito mais pior, né? Então, antes de tudo isso, nós vamos começar da melhor forma. Começaremos orando ao Senhor. Já os cumprimentei, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Se precisar, pode nos chamar aí no chat e vamos estar te respondendo qualquer dúvida. E já peço também de antemão que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Você que é aluno, ainda não convidou seu amiguinho para ver a CBD, corre que dá tempo, só clicar aqui, ó, e enviar. E não esqueça de curtir essa página também. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa que estamos na tua presença. Ó Deus, te agradecemos pela saúde, te agradecemos, ó Pai, pela nossa família, Senhor. O Senhor tem instituído, ó Deus, os nossos lares, ó Pai, a tua palavra, e que a cada dia nós possamos estar mais e mais firmados nela, Senhor, sendo dirigidos e guiados única e exclusivamente pela vontade do teu Espírito Santo, baseado na tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ler e estudar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Você que possui a sua Bíblia devocional, Robert McCheyne, abra por favor lá na página de número 146. Você que possui a Bíblia devocional Robert McCheyne, página 146. Você que não possui essa Bíblia, pode abrir lá em Romanos 3:23. É o nosso textuário. Antes de iniciarmos aqui a leitura do nosso texto, eu gostaria de dar a você a oportunidade de poder ofertar na casa do Senhor, a oportunidade de semear na casa do Senhor. Você que, de coração grato, entende que todas as coisas que você possui e tem, e tudo aquilo que o Senhor te confiou, pertence ao Senhor, eu peço que generosamente você separe a sua melhor oferta. E nesse momento você tem a oportunidade de poder contribuir para que essa obra avance, para que o reino do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas através dos nossos canais, através da manutenção do templo. Você que também não consegue entregar via dos nossos canais, né, o QR Code, o PicPay, que vai estar aparecendo aqui no rodapé do vídeo. Se você quiser também estar contribuindo à noite, apenas sinalize lá no seu relatório, você que é o nosso aluno da EBD, e à noite você traga a sua oferta, para a glória do Senhor. Quero orar pela sua vida, pelas ofertas também. Senhor, que o Senhor venha abrir, ó Deus, as comportas do céu, Deus, derramar bênçãos sem medidas, ó Deus, aquele que está ofertando nesse momento, Deus. A tua palavra, ó Deus, nos diz que o Senhor é galardoador, o Senhor é generoso, o Senhor acrescenta, ó Deus, em nossas vidas sem medida, Senhor. O Senhor que é um Pai, que é o nosso exemplo, que dá e dá sem medidas. Tudo aquilo que te pedimos, ó Deus, nós como filhos do Senhor, não poderemos ser diferentes para com o Senhor. Que nós também estejamos o coração grato, o coração firme e convicto, que tudo pertence ao Senhor
e que em nada o Senhor nos deixará faltar. Te agradecemos pelas ofertas alçadas nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, abram por favor Romanos 3, 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Professor, mas você falou que ia falar sobre pandemia, é isso mesmo que eu escutei? Pandemia. Mas é a pandemia, é a maior das pandemias. A pandemia do pecado. Na verdade, o pecado, a maior das pandemias. É o título da nossa lição de hoje. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto em três breves pontos, três breves tópicos, na qual nós poderemos trabalhar um pouco mais o assunto. Primeiro, né, ouve-se tanto falar em pandemia, mas você sabe exatamente o que quer dizer o termo pandemia? Sim? Pandemia trata-se de uma enfermidade ou de uma enfermidade epidêmica. Epidêmica seria, por exemplo, uma enfermidade infecciosa. A epidemia, vamos colocar aqui, a epidemia, o que é? É uma enfermidade regional. Por exemplo, uma cidade teve uma epidemia, um surto ali de gripe, são coisas mais locais. Agora, uma pandemia trata-se de uma enfermidade epidêmica, ou seja, que vai passando de pessoas por pessoas, amplamente disseminada. Eita, pandemia vai pegando todo mundo, né? Não é só um local agora concentrado, mas ela alcança locais mais amplos. Então, está aí o termo de pandemia, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Então, por que então que podemos chamar o pecado de uma pandemia, ou aliás, a maior pandemia da história? Nós acabamos de ler aqui Romanos 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e destituídos sem a glória de Deus, foram tirados a glória de Deus. Essas pessoas foram afastados da glória de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Essas palavras são palavras muito duras e fortes, mas é a realidade do homem após a sua queda. E nós vamos compreender um pouco mais. Mas antes de falarmos sobre o pecado, sobre essa pandemia, a maior das pandemias da história, que é o pecado, que nos afastou da presença do Senhor, que nos tornou inimigos de Deus, nós precisamos entender de onde que isso surgiu, onde começou. E você provavelmente já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado, ou já deve ter ouvido algum sermão falando sobre a origem da queda, né? A queda do homem, por que nós pecamos, por que nós estamos destituídos da glória de Deus, assim como Romanos acaba de nos dizer aqui, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você sabe o motivo, como que tudo isso começou? Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso e você continue comigo. Qualquer dúvida, chama aqui no chat, porque a intenção hoje é aprendermos, sairmos aqui aprendendo sobre essa lição. Perfeito? Vamos lá então. Peço a você que abra aí a sua Bíblia na página, lá em Gênesis, começando a Bíblia, em Gênesis, verso 4, capítulo 4, perdão. Gênesis 4, nós vamos ler a partir do verso, 3 a 8. Gênesis 4, do 3 ao 8. Devocional está lá na página 27. Vamos ler, entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa pandemia. Perfeito? Gênesis 4, a partir do verso 3, diz: E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Agora, eu peço agora que você grave muito bem esse pedaço, esse pequeno período aqui, ó. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. O pecado jaz à porta, e sobre ti serás o seu desejo. Mas, aí vem esse mas aqui que eu até circulei aqui na minha Bíblia. Mas, sobre ele deves dominar. Isso é Deus falando aqui a Caim. Caim, por que decaíste o teu semblante, homem? Por quê? Caim está lá, ó, entristecido. Por quê? Caim, se você fizeste bem, porventura não teria eu aceitado a sua oferta? Mas se você procede mal, como poderia eu aceitar a tua oferta? Então, aqui está acontecendo um diálogo aqui entre Deus e o próprio Caim. Deus está ali trazendo uma correção, uma tratativa com Caim, falando: Caim, olha, de fato não me agradei, não me atentei à tua oferta. E eu observei que o teu semblante decaiu. Porém, se você fizer algo bom, algo verdadeiramente que seja precioso aos meus olhos, porventura eu não aceitaria? Claro que aceitaria. Isso não é nada pessoal não, Caim. Faça o bem e eu aceitarei. Porém, Caim não quis saber de muita conversa não. E aí, Deus, já conhecendo o coração de Caim, já lhe dá uma advertência. Olha, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Ou seja, o pecado já está aí, ó, minando, já está aí, ó, rondando seus pensamentos. Jaz à porta, Caim. Guarda o teu coração. Sobre ti será o seu desejo. Ou seja, ele vai querer crescer. Esse pecado que está aí, essa ira sua aí, vai querer crescer. Porém, ou seja, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus chamou Caim ali na responsabilidade. Caim, ó, está acontecendo isso. Vamos consertar, meu filho. Vamos consertar. E aqui ele diz o quê? Caim, o pecado já está na sua porta. Só que você deve dominar sobre esse pecado. Ou seja, não deixe você ser consumido por esse pecado, não, homem. Nesse período aqui, então, grave muito bem esse texto. Coloque aí, ó. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essas palavras são de grande valia para o nosso estudo nessa noite. Eu peço que você grave muito bem isso. Porque toda vez que você estiver numa situação complicada em que ali irá se começar a vir pensamentos contenciosos, lembre-se que o pecado jaz à porta, mas você deve dominar sobre o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Então, primeiramente, vamos aprender aqui sobre essa pandemia que atingiu todos, né? Como o Romano ali já nos deixou bem claro, né? Essa última pandemia teve perdas, né, e consequências terríveis. Não dá nem para assim falar exatamente as perdas, não só perdas de mortes, mas perdas também de irreparáveis, né? Perdas de síndrome do pânico. A galera ficou bem complicada, né? A parte emocional, as pessoas ficaram abaladas, inseguras. Por quê? Veio uma grande onda, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então, ninguém vive pensando na morte, pensando, amanhã eu vou morrer. Ninguém. O pessoal só pensa em viver
E pensa, o cristão ele pensa nos céus, quando chegar a sua hora lá nos céus com Cristo, nós pensamos dessa forma. Mas enquanto estamos nessa terra, pensamos em coisas boas, agradáveis e perfeitas. Então essa pandemia que pegou todos aí, né, e deixou a gente um pouco meio que abalado, isso trouxe causas e consequências extremas a tantas famílias e a própria sociedade, de fato que nós ficamos um pouco, alguns se aproximaram mais de Deus, outros se trancaram dentro de casa. Então, por que isso? Uma pandemia que pega na parte da carne, né? Mexe com morte. Mas agora nós vamos falar dessa pandemia que é o pecado. E essa pandemia, esse pecado que atingiu a todos, isso daí é algo realmente ainda muito pior do que a própria morte. Lembre-se, Jesus falando, não temeis aquele em que pode afligir, né, pode matar a carne, mas temeis aquele que, após matar a carne, tem ainda o poder de lançar a alma no lago de enxofre, no inferno. Então, a esse deveis temer, a esse deveis, né, se preocupar. Por quê? Porque a morte em si, ninguém gosta da morte, porque nós somos feitos para ser eternos. Deus colocou em nós o sentimento de eternidade. Então, desde o começo aqui, nós vamos já dar uma pincelada aqui sobre o que é pecado. Na lição anterior, nós aprendemos um pouco sobre o conceito de pecado. E vimos também que ocorreu a primeira transgressão da humanidade contra Deus. Hoje nós vamos aprofundar esse assunto. Então nós vamos começar refletindo sobre: você já sabe o que é pecado? Você já sabe o que é pecado? Então já vou aqui colocar aqui, ó, pecado, transgredir a lei de Deus. Você sabe explicar isso para um colega seu, um amiguinho seu? Olha, quando fala assim, ó, faz isso não que é pecado. O que é pecado? Transgredir a lei de Deus, né? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então, em alguns casos chamam de transgressão, outros falam que é falha, mas, no geral, é transgredir a lei de Deus. Então, esse é o primeiro ponto em que eu quero tratar com você aqui sobre o pecado. No entanto, eu quero chamar muito a sua atenção em relação a algo que a própria ciência da psicologia ela esquematiza para nós, que é o quê? Sobre os nossos pensamentos. Sobre os nossos pensamentos, professor? Sim, sobre os nossos pensamentos. Observe que eu chamei bastante atenção a esse primeiro texto que fala sobre um diálogo ali de Deus com Caim, falando que Caim, cuidado, o pecado jaz à porta. Ou seja, Deus já estava tratando ali, falando sobre os pensamentos de Caim, sobre aquilo que havia minado o seu coração, aquilo que estava já dentro dele. Então, Deus já o adverte e já fala, olha, se você fizer o bem, tá tudo certo. Mas estou vendo que o pecado já está à porta, ou seja, Caim já estava pensando ali coisas que para Deus já estava sendo o começo das transgressões. Lembre-se vocês que após a queda do homem, né, o pecado, ele passou, né, a humanidade. Né, ele passou a ser disseminado na humanidade. O pecado ele não é um conceito relativo, que fala assim, tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado. Não, ele está bem definido. O pecado é transgredir a lei de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa disseminação do pecado um pouco mais à frente. A princípio, eu quero que você se concentre numa coisa, nos pensamentos. Quando todo pecado, toda ação, todo pecado, efetivamente, propriamente dito, o pecado consumado, o pecado já realizado, ele não é assim, ó, hoje eu acordei, eu pequei. Não. O que acontece? Primeiro você pensa, nós somos seres, né, inteligentes, somos criaturas inteligentes, com a capacidade de faculdades mentais, faculdades de intelecto, né? Então, nós
todas as vezes, tudo que nós vamos fazer, nós primeiro pensamos. Para eu estar dando essa aula aqui hoje, estar nessa manhã maravilhosa com vocês, né? Estudamos, oramos, estudamos, planejamos essa aula. Então, sinceramente, tudo que nós vamos fazer, precisamos de um preparo, precisamos de pensar, precisamos utilizar o nosso intelecto. Para o pecado também acontece dessa mesma forma. Nós precisamos pensar. Então, quando você começa a pensar em algo, começa a pensar bastante em algo, e isso a ciência propriamente fala, que quando nós começamos a pensar em algo, aquilo começa a agir e refletir em nossas atitudes. Por isso, ela diz, olha, o pensamento ele ativa emoções, as emoções, por sua vez, produzem um comportamento, um comportamento, e esse comportamento reforça aquele pensamento anterior que você teve. Então, é um ciclo. Pensamento, emoção e comportamento. Pensamento, emoção, comportamento. Então, esse ciclo ele vai, no final, refletir em ações, em atitudes, que, por sua vez, pode ser pecado, pode ser algo que seja prejudicial ao seu irmão, ao próximo, à sociedade. Por que você acha que existem tantas guerras? Por que você acha que existe tanto egoísmo no mundo? Frutos do pecado. Mas tudo isso foi originado, primeiro, criado dentro de cada um de nós e depois externado. Criado, trabalhado nas emoções, depois externado através de atos, atitudes e ações. Então, perfeito? Por isso que nós devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Lá em Provérbio diz que os pés do iníquo ele se apressam em fazer o mal. Tudo isso após a queda do homem. Então, nós também precisamos pensar em tudo aquilo que é amável. Filipenses 4 diz assim, tudo que é amável, de boa fama, desejável, nisso pensais, que são coisas boas do alto, nisso pensais. Então, que os nossos pensamentos sejam consumidos por coisas boas para que nós possamos também agir de maneira boa, de maneira de boa fama, para que a prática do bem não seja algo assim esporádico, não seja algo participante da nossa vida, seja algo natural em nossa vida. Por quê? Nós somos frutos do que pensamos. Se nós ocupamos a nossa cabeça com a palavra do Senhor, nós certamente produziremos bons frutos, porque é nela que meditaremos, criaremos as nossas emoções e os nossos comportamentos a partir daí. Então, eu quero que você fique com esse primeiro ponto. O pecado é a transgressão da lei. E nós vamos... E cuidado com os pensamentos. Ponto 2. Consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? As consequências do pecado. Vamos lá. Você que tem a sua revistinha aí, no ponto 2. Consequências do pecado. Depois que Adão e Eva eles foram expulsos lá do Jardim do Éden, eles começaram a organizar uma vida cotidiana. A raça humana ela cresceu, foi multiplicando, né? Como o próprio Deus disse, crescer e multiplicar-vos. E eles foram multiplicando. Porém, à medida em que a população ia crescendo, iam crescendo também o pecado, né? Porque é algo que já estava ali na natureza do homem. Após a queda do homem, já era. Todos que iam nascendo já tinham em sua natureza pecaminosa. Entendam isso. Então, esse pecado ele se alastrou pela humanidade como uma doença contagiosa. Por isso que nós chamamos de pandemia, porque é uma doença contagiosa e mortal, que corrompeu e continua corrompendo e degradando a sociedade. Podemos observar essa condição logo nos primeiros descendentes de Adão, pois muito distante da primeira transgressão da humanidade, aconteceu o primeiro assassinato, como nós acabamos. Acabamos não, vamos ler agora aqui em Gênesis 6. Me ajude aí, meu aluno, Gênesis 6. Vamos lá, Gênesis 6 está na página 35 do devocional. Gênesis 6, do verso 5 ao 7. E viu o Senhor que a maldade do homem,
Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, olha bem, novamente, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, e continuamente má. Então arrependeu-se, entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo ou me entristeço de ter feito o haver feito. Esse foi até o verso 7. Pois então, as consequências do pecado, nós vimos ali, e no verso, em Gênesis 4, verso 8, nós vimos que, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, ali houve o primeiro assassinato ali da história. Então, recapitulando aqui, as consequências do pecado. Vimos que Deus havia criado um jardim perfeito do Éden. Colocou ali Adão, Eva, colocaram para que eles pudessem cuidar do jardim. E Deus relacionava-se com Adão e Eva ali todos os dias, pela virada da tarde. E era algo exatamente perfeito, como tudo que Deus faz. Mas, porém, após a queda do homem ser ali tentado pela serpente, passou então Adão e Eva então foram expulsos do jardim, e daí eles já trouxeram para si uma natureza pecaminosa, ou seja, dali eles pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, estavam afastados da glória de Deus. Então, você que já entendeu essa parte em que após Adão e Eva, todos que nasciam já tinham em sua natureza o pecado, agora nós vamos seguir um pouquinho mais sobre as consequências. Nós vimos que as consequências, já vimos aí que a consequência era danos à família, que já houve o primeiro assassinato. Também temos danos à sociedade, que nós vimos que a cada vez a sociedade vem, ficando mais perversa, mais cruel. Você vê aí que pessoas vão mentindo, iludindo, enganando, matando, guerras. Pensa, gente, não era para ser dessa forma. Não era para ser. Adão, Eva, seus filhos, não era para ter guerras. Afinal, o Senhor havia criado algo perfeito. Então, o tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. E Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu ao Senhor. E aí o que aconteceu? Que nós já lemos aqui que o Senhor se atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, e Caim acabou assassinando seu irmão por ira. Irou-se, deixou aquilo entrar no seu coração e agiu conforme havia pensado. Então isso trouxe danos à família de Adão e Eva. Trouxe danos à sociedade, porque toda a sociedade depois disso só ia piorando. Ninguém mais estava querendo saber de Deus. Esse pecado já estava começando a desintegrar a família. Então, esse pecado e esses hábitos ainda hoje, esses comportamentos maus, eles atingem a nossa sociedade. E nós precisamos cada vez mais estar atentos e de coração ligado nos céus. Por quê? Porque o plano de Deus para as famílias era uma convivência harmoniosa, amorosa e saudável. No lar, nós devemos ter o nosso núcleo de convivência mais íntimo, experimentando do acolhimento, do respeito, proteção, amor um para com o outro. Embora o pecado tenha força para desintegrar famílias aí pelo mundo, nós sabemos que em Cristo Jesus há esperança, porque Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar, para nos libertar dessa natureza pecaminosa. Mesmo quando uma família parece estar destruída,
Jesus pode restaurá-la. Você conhece alguma família que foi destruída pelo pecado ou por algum tipo de aborrecimento, alguma falha, alguma falta de perdão? Você deve pregar e falar, explicar sobre essas coisas para eles. Vamos então para o segundo tópico aí. Os danos do pecado na sociedade. O capítulo 6 de Gênesis mostra que a maldade humana se multiplicou de geração em geração, conforme o tempo passou. Os homens foram se tornando especialistas em maldade. Quando o Senhor viu que essas pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste. E aí decidiu acabar com a geração daquele tempo, né? Que foi nos tempos de Noé. Bom, então nós vimos aqui no ponto 2 as consequências do pecado. No ponto 3, que é o nosso último tópico aí, nós vamos ver sobre um mundo longe de Deus. O que é um mundo longe de Deus? Nós já entendemos o que é o pecado. Já entendemos as consequências desse pecado. E agora nós vamos entender, já que destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados, longe estão da glória de Deus, nós vamos ver o que é um mundo longe de Deus. Inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, ódio, mentira, são algumas das práticas que nós podemos identificar nesse texto bíblico em que nós lemos sobre Abel e sobre Caim. Na verdade, mais sobre Caim do que Abel, né? Abel foi apenas ali a vítima de Caim. Então, nós vimos que esses elementos, essas coisas estavam ali permeando esse texto. Ira, inveja, e nós podemos identificar claramente que essa parte é um mundo longe de Deus. Essa parte trata-se de uma pessoa que vive longe de Deus. Essas características guardam essa semelhança por ser uma sociedade atual. Essa sociedade é a que nós vivemos hoje. Se você olhar para o lado, você vai ver que são elementos que temos na nossa sociedade hoje. A corrupção de gênero humano. Isso trouxe graves consequências para a nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa sociedade. Sofrimentos, dores, choro, mortes poderiam ter sido evitados se o homem não escolhesse praticar o mal. Imagine um mundo sem a maldade, sem a perversidade. Que maravilha que seria. A presença do mal, ela é percebida na história bíblica apenas após a queda do homem. E ainda hoje está presente em nosso meio. Essa pandemia está durando demais. E ainda hoje ela está presente em nosso meio porque, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, como está lá em Romanos 3,10. A maldade, ela existe no mundo e está vinculado à pecaminosidade e à injustiça do homem. Mesmo assim, o Criador decidiu manifestar a sua misericórdia, enviando seu único filho para este mundo, para morrer no Calvário, a fim de que a humanidade encontre o caminho da vida eterna, como está lá em João 3,16. Queridos, Jesus, ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar e resolver o problema dessa pandemia. A pandemia, possivelmente as pessoas tentam, poxa, quando é que vem uma vacina? Quando é que vem uma vacina? E quando surge a vacina, todo mundo corre, bora vacinar. Por quê? Ninguém quer viver de cara a cara com a morte. Ninguém quer ficar ali, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Espirra do lado, o cara já fica... Imagine só, as pessoas como se preocuparam tanto, né? As pessoas se atentaram bastante à pandemia nesses últimos tempos. Mas há mais de 2000 anos é se falado sobre uma pandemia que tem uma capacidade de destruição ainda maior, que é o pecado, que entrou por um só homem nessa terra.
no meio da humanidade. Mas também sabemos que por um só homem também ela será extirpada. Porque Cristo morreu para nos salvar, para nos livrar dessa pandemia. Se você pensa em uma vacina, é muito pequeno para se comparar a Cristo. Cristo não é apenas uma vacina que hoje você toma, fica bem, mas um dia você vai morrer. O que adiantou? Você tomar vacina contra o corona, não estou falando para você não tomar. De modo nenhum, só estou fazendo um paralelo para que você entenda que a vacina é algo temporal, mas Cristo ele transcende o tempo. Cristo ele transcende a eternidade. E é uma vacina de uma vez por todas, que é muito, muito superior a qualquer coisa que você possa imaginar que poderia ser eficaz contra qualquer tipo de vírus. Cristo é o que a humanidade precisa. Cristo é o que você precisa. Está vendo alguém que está vivendo triste, desolado? Fale sobre Cristo para ele. A pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo, deixando graves sequelas, desde o tempo de Adão e Eva. Não se pode, por isso, subestimar os seus efeitos, mesmo que quando o pecado aparenta ser pequeno, por menor que seja. Não subestime o pecado, parecendo ser inofensivo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É aquela famosa cunha, quando você vai ver você está envolvido por esse pecado. Cada dia temos que nos afastar do pecado e buscarmos uma vida de santidade e comunhão com Deus. Queridos, e para fechar, eu gostaria que você refletisse muito bem sobre o nosso tema nesta manhã. E que você entendesse que a morte física, que as pessoas chamam de morte natural, ela não é algo, ela não faz parte da vida. Como, às vezes as pessoas morrem, alguém próximo, não, mas infelizmente faz parte da vida. Morreu de velhice, estava velhinho, faz parte da vida. Não, engana-se, a morte ela não faz parte da vida. A morte ela é uma violação à vida, porque não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era que nós vivêssemos eternamente. Por isso que nós sentimos tanto quando alguém morre, a gente sente um sentimento tão ruim, né? Poxa, tal pessoa morreu, tal, mesmo às vezes sabemos que partiu de repente para estar melhor, mas nós que ficamos com um sentimento de vazio, um sentimento de saudade, solidão, aquela coisa, né? Por quê? Porque dentro de nós está a eternidade. Sentimos-nos violados pela morte, algo que nos chega e nos pega despreparados, desprevenidos, por muitas das vezes. Ninguém vive pensando em morrer. Pensamos estar com Cristo quando chegar o tempo oportuno. Mas ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou morrer. Não. Nós pensamos sempre em vida. Por isso, a morte ela é uma violação à vida. Mas eu tenho uma excelente notícia para te dar nessa manhã. Que há uma vacina muito excelente que resolve de uma vez por todas o problema do pecado, dessa pandemia do pecado. E essa vacina é Jesus Cristo. Você que se nos visita nessa manhã e não conhece ainda esse Cristo, que você possa ser apresentado a Ele nesta manhã. Que o Espírito Santo possa aplacar o seu coração nesta manhã. Que o Senhor possa quebrantar o teu coração. Que a tua casa seja cheia da presença do Espírito Santo, assim como ela se faz presente neste lugar. Que assim também você possa sentir o toque do Santo Espírito aí onde quer que você esteja. Que você possa confessar o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Que você possa viver em novidade de vida e nunca mais ter medo da morte, nunca mais ter medo
e aflição, pensando, ai Senhor, o que vai ser quando eu morrer? Não, que você possa esperar aquele grande dia, as bodas do Cordeiro, quando ele virá e te dirá, vinde, bendito de meu Pai, entrai para o que já está esperando por você, desde a fundação do mundo. Que em nome de Jesus você possa tomar posse dessa palavra, que você possa viver a vida eterna já, hoje. A palavra do Senhor diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Jesus Cristo, o seu único Filho. Desde o momento que você conhece a Jesus Cristo, você já passa da morte para a vida eterna. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue